Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele disse assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amados, é uma coisa interessante quando muitas pessoas pronunciam com entendimento essa palavra. Até porque não é uma palavra soltada ao ero, não é uma palavra dita por um acaso. É uma expressão de intimidade e relacionamento que Paulo teve com a própria palavra. E quando você tem experiência com a palavra, você tem uma vida diferente. Eu não estou falando de riqueza, luxúria, não. Estou falando uma vida diferente mesmo. Uma vida enraizada com a palavra. E quando você tem a palavra, eu não sei a sua idade. Aprendi até a falar isso, que é muito interessante. Eu não sei o tempo que você tem de evangélico. Eu não sei o tempo que você tem de conhecendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Mas uma coisa que, quando Paulo conhece a Jesus, você vê isso em Atos, no capítulo de número 9, e descorrendo um período tão interessante da experiência e o relacionamento que Paulo teve com a palavra. E ele, quando ele abre a boca, e ele argumenta dizendo: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Deixa eu falar de algumas pessoas que usam esse termo, essa expressão, porém usa de uma modalidade muito relapso, eu posso dizer assim. Fala de uma maneira relaxada. Não fala com um entendimento e não fala com a maturidade de que o texto em si revela. Paulo teve uma experiência tão profunda com o seu trabalho, com a sua estrutura que ele teve adquirida no meio dessa trajetória. Perseguição entre irmãos, perseguição jurídica, perseguição policiais, os policiais da época, né? E isso não desfaleceu a confiança que ele tinha em Jesus Cristo. Se você lembrar, no caminho de Damasco, você vai perceber que o encontro de Jesus com Paulo foi muito curto. Mas ali foi uma intimidade tão poderosa que ele teve e é fácil entender, lendo as suas epístolas, que em todas as formas ele foi provado. E em todas as maneiras, Paulo, ele teve por base a palavra. Todos os motivos que o levou ou condicionou ele a reclamar, a fugir, a largar a sua posição. Eu poderia citar aqui muitas pessoas hoje que podem estar ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, e pode ter 1000 motivos para poder dizer que vai largar a Jesus como Salvador da sua vida, vai largar. Mas fala de uma maneira de abandonar a fé como uma coisa fútil, uma coisa sem significado. E a realidade dessa palavra, poder todas as coisas, engloba um sentido amplo, sem distorção, e não precisa uma hermenêutica do texto. Posso todas as coisas naquele que a mim fortalece. É essa a expressão que eu ponho de Paulo para mim. Ele disse: posso todas as coisas naquele que me fortalece, disse ele. Mas eu quero isso comigo. E trazendo isso comigo, eu tenho todo o direito e respaldo de não retroceder mediante as maiores dificuldades, ou a menor dificuldade. Pelo caminho que eu venho traçado, pelas experiências que eu venho tido entre irmãos e não irmãos, entre evangélicos e não evangélicos, eu tenho hoje uma experiência de dizer isso, porque eu tenho me baseado pela palavra. Às vezes eu assisto filme de guerra, como é coisa interessante, quando você fala de filmes, você pensa que a nossa vida está vivida de uma área secular.
O mundo cinematográfico, eles precisam de uma vida real para fazer uma cópia e produzir com efeitos de que ninguém lá morre, ninguém lá perde o dedo, perde o braço, mas você vê todos eles perdendo o dedo, braço, sofrendo represária, sendo castigados, sendo punidos. Mas você percebe que o ator, ele sempre vence. Ou seja, o escolhido, ele sempre vence. Você percebe que todo aquele que, na verdade, que é o artista principal, ele tem que passar por uma certa condição de dificuldade. Então, nós estávamos tratando do assunto falando sobre a palavra. Mas é interessante, quando eu estou falando sobre a palavra, convivendo com a palavra, eu estou me referindo de uma integridade como exatamente você lê. Vamos dar um exemplo aqui. Quem está em Cristo é uma nova criatura. Vamos falar na linguagem nossa, vamos falar numa linguagem simples, para nós podermos entender no nosso linguajar, tanto baianês como brasileiro, mas vamos tratar da nossa nacionalidade num argumento de fala e da nossa cultura de Estado, né, e da democracia que nós temos na nossa convivência dentro da nossa comunidade. Só para poder entendermos o que o texto nos favorece no sentido com a palavra. Nós temos grandes oportunidades de entender que Zaqueu, ele quando ouviu bem falar de Jesus, o interesse dele foi grande, que ele subiu em uma árvore alta. E segundo o que nós podemos colher, mediante as informações mais próximas da gente, é que era uma árvore braba, muito rígida na sua estrutura e dificuldade também de acesso a... Talvez tivesse sido uma árvore cheia de espinho, mas é um detalhe muito complicado para nós entrar. Por isso que é melhor nós conversar na nossa cultura. Ele subiu rapidamente nessa árvore. E tudo isso era para poder ver Jesus. Mas Jesus olhando para ele, fitando fixamente nele, e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém morar em sua casa. Nós temos um entendimento que quando Paulo encontra-se com Jesus no caminho de Damasco, é uma experiência única. São poucas pessoas que têm uma experiência de uma aceitação no Evangelho que traz um testemunho com essa evidência de um relacionamento de espírito com espírito. O que eu quero dizer? O espírito de Paulo com o espírito de Cristo foi um encontro extraordinário. Foi como nós entendemos em Hebreus, no capítulo 4, verso de número 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, penetra juntas e medulas e é apta para discernir as intenções e o pensamento do coração do homem. Então, obviamente, temos um discernimento tão lógico da experiência vivida com a palavra, que até em louvores nós entendemos que não temos como nos locomover de um lado para o outro com medo ou então com achismo. Porque diz assim: só quem tem raiz suporta o que eu suportei. Só quem tem raiz aguenta chorar como eu chorei. Não é assim? Sei lá. Mas tem que ter raiz. Se não tiver raiz, o que acontece? Uma pessoa que não tem raiz, não tem estrutura. Vamos de novo num texto, refrescar nossa memória. Todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as pratica todas as vezes que olho ali. Eu não vejo uma prática num teor direto à obediência, mas eu vejo direto no sentido de exercício, exercitar as instruções. Observe bem, observe aqui comigo, no meu dedo. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, vamos partir para outra pessoa, vamos partir para um avanço. Assemelhar o homem prudente que edificou a sua casa, aí você vai dizer na rocha. Claro, qual é a metodologia que nós aprendemos com a estrutura de rocha? Lugar sólido, lugar seguro. Mas
todo aquele que ouve e pratica, assemelhá-lo é um homem prudente, a prudência de construir uma casa na rocha. Vamos exercitar um pouquinho mais a palavra, não custa nada, todo aquele pois que ouve a minha palavra, disse Jesus, todo aquele que ouve a minha palavra e pratica a minha palavra, assemelhá-lo é um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A experiência com a palavra que nós temos aqui, que essa rocha, na verdade, é um lugar seguro, né? Construção em um lugar seguro. Mas a prática da palavra, todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. Então vamos ver que ele construiu a sua casa numa rocha. E quem é a rocha? Aí você vai dizer, obviamente, que é Jesus. Mas eu vou dizer para você que aí, nesse ponto, Jesus já entra como uma metáfora de instrução. Como ele disse também em Mateus, em João, no capítulo 10, ele diz, eu sou a porta. Quem entrar por mim entrará, sairá e achará pastagem. Mas o que ele está dizendo? Ele é uma metáfora. Entende? Nós temos hoje o acesso à rede social, à internet, como uma porta, onde nós temos entrada em um mundo completamente distante. Falamos a pessoas de inúmeras maneiras, de muitas formas, nós falamos com alguém nos ouve, alguém para assistir meu vídeo. Alguém pode não querer ouvir você, pode não querer ouvir eu, pode não querer ouvir ele, mas pode, de repente, estar parado para poder ouvir uma mensagem. Então, quando essa pessoa começa a pôr em prática aquilo que ele ouve e entendeu como verdade, e ele ouve, então ele agora vai ter a sua vida transformada mediante aquilo que ele ouviu. Então, Jesus, todo aquele que ouve as minhas palavras, o que é essa palavra? É instrução. Todo aquele que ouve as minhas palavras é instrução. As minhas orientações. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 e você depara com o capítulo 8 terminando. Mas, efetivamente, no 7 você já vê o final do Sermão do Monte, os valores do reino de Deus. Então você vai entender isso de uma maneira clara, simples, sem muito arrodeio. Você vai entender o sim, sim, o não, não, o que passa disso é de procedência maligna. É só colocar as coisas no seu devido lugar. Não use de vã repetição, quando você for lá, você entra no seu aposento, no seu quarto, e ali você fala com você e Deus. Então você vai entender 1001 informações. Depois que sai do Sermão do Monte, você vai ver Jesus praticando tudo aquilo ali. Jesus agora começa a chamar os seus discípulos. Então, Jesus, todo aquele que ouve as minhas palavras, todo aquele que ouve a minha instrução, assemelhar-o-ei um cara prudente que edificou a sua casa na rocha, num lugar seguro. O lugar seguro é a minha palavra. Vamos olhar aí no João capítulo 5, versículo de número 39. Examinai, que coisa interessante, examinai as escrituras, porque vós cuidar ter nela a vida eterna, e são delas que me testifica. Então é muito interessante, de mim, olha aqui, de mim testifica. Então você vai ver as referências bíblicas do comportamento de Jesus Cristo com a palavra que vai testificando ele e também testificando nos profetas, nos históricos, nos romances que a Bíblia revela em cantares, em outros, nos poéticos, nas poesias, e você vai ver a testificação. Então você vai ter convicção, você vai ter certeza profunda de que é isso que eu estou dizendo. É isso que ele está dizendo. Então, é muito interessante você entender que é a experiência. Então, agora vamos voltar para Paulo? Muito bem. Paulo, quando encontrou-se com Jesus Cristo, ele agora caminha de um modo completamente entregue, corpo, alma e espírito. Então, você vai ver que tudo de Paulo é integrado diretamente ao compromisso de corpo e alma. Diretamente para poder ver o resultado. É isso é interessante. É você ver o resultado daquilo que Jesus Cristo fez na sua vida e fará. Mas é um processo demorado. É um processo longo. É um processo que vai depender mais de você do que da palavra. A palavra tem aquelas expressão muito talentosa de informar. Da maneira que Satanás perseguiu a Jesus, vai perseguir a você e a mim. Quer ver uma coisa interessante? No Salmo não, melhor dizendo, na oração do Pai Nosso,
E quando chega naquele período assim, livra-nos da tentação. Aí eu fui procurar, como muitos falavam, né? Fui pesquisar para encontrar o verbo original da fala. E todo mundo disse, livra-nos da tentação. Olha que coisa interessante, livra-nos da tentação. Eu vou tentar explicar dois lados interpretados por mim e você. Como vamos entender o sentido da palavra em uma nova criatura? Quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram. Então, uma pessoa que está em Cristo, ele tem que viver sempre em novidade de vida. Sempre integrado, sempre na prática, sempre na leitura, sempre na comunhão com os irmãos, porque está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas, essas palavras chamam coisas velhas, ela vem dos hábitos e costumes da maneira que tinha de viver no meio dos amigos, no meio do conforto de casa, como era. Quando eu digo os confortos, eu não estou dizendo a moradia, eu estou dizendo a maneira de viver, a maneira como se vivia em casa. Vamos dizer, desrespeitava pai, desrespeitava mãe, não queria saber de nada, chegava na hora que quisesse chegar, mas está em Cristo. Essas coisas têm que mudar. Vamos fazer um exemplo aqui, você vê mais um exemplo, dentro desse exemplo que eu estou falando, é você imaginar uma pessoa quando fura o pé. Ela vai andando normalmente, mas por ironia da situação, ela pega, pisa em um espinho e fura o pé. Qual será a reação dela? Não vai ser completamente diferente do que vinha? É isso. Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas mudam. A sua maneira de se vestir, a sua maneira de olhar, a sua maneira de falar, até a maneira de brincar. Gente, falar sobre brincadeira, eu não quero nem isso, porque às vezes nós brincando, nós falamos palavras que nosso entendimento não, no mecanismo, não chega a levar a condições de você pensar que você está magoando alguém. E isso já tem acontecido comigo, a alguém e alguém comigo. Quando me ofendem, eu procuro o melhor caminho, graças a Deus, a convivência e a experiência que eu venho tendo com a palavra. Né? Perdoar, julgar, analisar. A questão, será que o irmão meu queria realmente fazer isso? Será que dá tempo de você pensar assim? Será que meu irmão tinha a propósito de me machucar? Dá para você pensar nisso? Às vezes não dá tempo de pensar nisso. Às vezes a reação do momento cria um impacto tão gigantesco que você acaba perdendo o sentido real da coisa. Então, o que eu quero chamar a sua atenção é a vivência, a convivência, o relacionamento. Você precisa ter relacionamento com a palavra de Deus. Então, a palavra logos é um termo usado para se descrever a palavra em seu relacionamento. Dentro da teologia, dentro do conhecimento, dentro da ciência de conhecimento, você vai conhecendo termos dados a certo comportamento que a palavra de Deus reage dentro da gente. Então, a palavra logos é uma palavra que ela tem um movimento dentro da sua vida. Palavra rema, tem a palavra logos e a palavra rema. São tudo ferramentas usadas da hermenêutica, da teologia, para se formar, entendeu? Aquilo que, na verdade, você precisa. Mas, como eu estou dizendo, vamos falar dentro do nosso entendimento. Vamos falar dentro da nossa cultura. Pô, você é um... Eles dizem, né? Pô, se você assim diz que é crente, cara, você está fazendo aquilo que, na verdade, está errado. Como é que você pode fazer isso, fazer aquilo? Crente não faz isso. Então, ele entende que você agora é uma nova diretora. Só que nesse ponto que ele chega ao ponto de dizer, ele vai querer magoar você, desfazer de você. E você tem que crescer. Você precisa se amadurecer, criar raiz, para você entender que você está em Cristo e as coisas velhas já passaram. Esse é um ponto extraordinário. João capítulo 5, 39, exame da palavra. O exame da palavra é um exame de que você vai entender que nada podemos contra a verdade, a não ser a favor da verdade. A palavra tem a sua origem verdadeira, ou na sua consciência. Eu agora aceitei Jesus como Salvador. Vamos falar assim, você arrumou uma garota, namorou. 3 campos de visões. Conhecer, acreditar e confiar.
Você está com a garota, você está conhecendo ela, e nesse campo de visão do conhecimento com essa garota, você vai precisar de um tempo para conhecer. Esse tempo é um dos tempos mais primordial desse conhecimento que você tem com ela. E vai aí surgir o relacionamento. É você e ela e você. Como um caso nós estamos tratando entre eu e você, então é você e ela. Primeiro você e depois ela. Se eu estivesse falando com ela, então seria primeiro ela e depois você, seria ela e você. Não você e ela. Por quê? Não estou entendendo. Por que ela e eu não... Não, peraí, calma, deixa eu explicar. Porque você que está conhecendo. Então estou me dirigindo a você que está conhecendo. Ela, não é ela que está te conhecendo, porque eu estou dialogando com você. Claro, é evidente que ela também está fazendo o mesmo mecanismo de conhecer você. Só que eu estou passando para você uma experiência de um campo, de uma área chamada conhecimento. São 3 áreas, lembra? Conhecer, acreditar e confiar. Esses 3 pontos é importantíssimo. Você vai ter que carregar isso com você. Esse conhecimento você vai poder fazer todas as suas experiências possíveis, do conhecer, amigo, colega, se achegar, proximidade, mantenha a distância, mantenha a reverência, mantenha o respeito, porque você vai dar o que você vai dar o que você quer receber. Então, tudo isso é levado para um procedimento de mudança em sua vida. Você vai precisar disso para deixar, para acontecer exatamente o que você sonha. Ela é pontual? Visita ela em casa. Vai visitar com esses pais. Claro, tudo isso é um tempo, uma estratégia. Vai ver, não vai demorar muito, você vai saber como ela é com o pai, como ela é com a mãe. Você vai ver a maneira dela te tratar. Aí você vai ligar uma coisa a você, e lá a promessa de Abraão, pedindo o seu servo para conseguir uma garota para o seu filho Isaac. Você lembra o processo ali? Aí vem ele, vai conhecer quem? Rebeca. É quando ele vai conhecer Rebeca, ele faz uma prova. O homem de Deus faz uma prova, o servo. Ele faz uma prova. E nessa prova ele diz, olha, se essa mulher, e ela dá de beber, eu vou pedir de beber, ela dá a mim, e também dá aos meus servos, também dá aos meus animais, entendeu? Eu vou entender que é essa mulher. E ela deu água a ele, deu água aos servos, deu água aos animais, e ele entendeu que era ela. Teve erro? Teve erro. Lá na frente tem um erro grandíssimo da parte dela. Mas ele conheceu ela. Então você vai ter que conhecer ela, dialogando, conversando, andando, saindo. E aí você trabalha, está construindo sua vida excelentemente bem. Conhecendo ela, você vai trabalhar. Mas tem um domingo que é você e ela sair junto com a família. Não sai sozinho, não. Primeiro convida ela. Quando chegar, vamos com a família. Prepara seu pai, sua mãe. Ah, mas meu pai... O que nós entendemos nesse ponto de vista? O conhecimento leva ele a uma intimidade. Voltamos para a parte da palavra antes que a gente entre nesse assunto mais, mas é conhecer, acreditar e confiar. E a palavra, já que eu usei o verbo ela, a garota que você está conhecendo, então vamos levar ela à palavra. Você precisa se relacionar com a palavra. Manter uma intimidade com a palavra. Conhecer ela de Gênesis, Apocalipse. Eu sei que não é tudo, mas quanto mais você lê, você vai entender. Quanto mais você lê um texto, você vai entender. Aí você vai chegar num ponto em Romanos, no capítulo 2, deixa eu fazer essa leitura, para você ter uma ideia muito interessante desse sentido. Deixa eu pegar aqui, para você entender uma coisa. Romanos, cadê? Romanos. Deixa eu ver aqui o capítulo de número 12. Olha a expressão do texto. Oh, meu Deus, sai daqui. Romanos capítulo 12, eu vou ler o versículo 1 e 2. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço, agradável a Ele. Esta
é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Coisa interessante até a leitura, né? Se eu vou ler em outro texto, deixa eu ler mais um segundo versículo, depois a gente vai fazer uma hermenêutica de um texto em outro. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tá, então vamos aqui, só concluir. Pegar aqui. Desculpe Vamos ver aqui, ó. Versículo 2. Não vivendo como vivem as pessoas deste mundo, mas deixam que Deus transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isso é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então você vai entendendo as coisas se modificando, mudando na sua vida. Tá certo? Mas vou parar aqui agora porque não tem mais como, os colegas estão se divertindo e aí vai atrapalhar nosso diálogo e eu não quero que nada interrompa. Deus abençoe você.